Bom dia, povo angolano de Cabinda Kunene, bom dia. Aqui está o vosso irmão Toyo Nekongo, que apresenta neste canal chamado Ana Nekongo, um canal que fala da história do povo do norte, o povo Bakongo, a história de Angola, que revela os segredos escondidos que o governo angolano nunca contou ao povo angolano. E hoje vi para conversar com o povo do Soio, povo do Norte. Sabemos que as eleições, estamos aproximando das eleições. Povo angolano, estou a informar o povo, estou a gritar, estou a explicar ao povo. Aconteceu muita coisa. Vocês viram isso acontecer? Está acontecendo até agora. Povo angolano, Angola está vendida. Angola foi governado pelos crioulos. Crioulos passaram isso na mão dos congolês catanguês. Os catanguês estão a trazer baluba. E daqui a nada, Angola vai virar Congo. Desculpa, povo angolano, Angola vai virar Congo. E se Angola virar Congo, temos o comportamento, temos o mau coração, temos estupidez, temos crimes. Essas coisas que estou a contar está dentro daquele povo. Feitiço, incluindo. Mau coração, incluindo. Está neste povo. E aquele povo está na cabeça de um país que não é deles. Roubo. Quer dizer, não estou a conseguir definir tudo que está naquele povo. Povo angolano, entendo que temos também reino no Congo, metade daquele povo. Mas quero esclarecer ao povo angolano, ao longo dos anos, todo esse tempo o português, o branco, dividiu e levou uma parte nossa para a República do Congo, República do Gabão, o Congo Brazzaville. Aqueles povos onde foram, fizeram família, mudaram o comportamento, apenas a língua que ficou, mas o comportamento ficou das terras deles onde encontras. Só nós que ficamos em Angola, ficamos com o comportamento do reino do Congo, além da feitiçaria, que ainda não tiramos. O poder Congo ainda está lá, mas sempre a esconder isso. Povo angolano, eu sou descendente do reino do Congo. Eu sou daquele raiz. Eu sou um verdadeiro do reino do Congo. Vendo do meu pai, da minha mãe, bisavós
a voz é o som daquela árvore do Reino do Congo. Quando falo, sai do meu coração. E eu sei que o futuro nos dirá a verdade. A minha ausência, muita gente vão pensar de mim. E vão pensar em mim, dizer que não. Tínhamos um maluco na Inglaterra, mas ele dizia a verdade. E hoje não sabemos como aquele homem tinha tanto conhecimento, tanto segredo, e ele revelava segredo, nós ignorávamos aquilo que ele dizia. A cabeça de Angola está na mão de um estrangeiro. A segurança de Angola está na mão dos estrangeiros. Temos 1, 2, 3 angolanos, mas não é suficiente. Eles não têm poder. Há pouco falei a história do ruandês, como que ocuparam a Uganda. Hoje, em Uganda, a cabeça presidente da Uganda é Tuti, é um ruandês. E ele trouxe ruandês em Uganda, fizeram filhos, tantos anos. E hoje, aquela mistura, o povo ugandês ficaram habituados a acreditar que não, epa, pronto. Também a minha irmã fez filho com um ruandês. O meu sobrinho também vai ficar ministro um dia, porque o pai é ruandês. Ah, porque o meu irmão fez filho com uma ruandesa. Pronto. O meu sobrinho também, o meu primo, um dia vai ficar ministro. Porque tem uma parte do Ruanda. E hoje, Uganda ficou na mão do ruandês. A mandar. O povo ficou habituado. O ruandês vai mandar na Uganda anos e anos que vêm para matar aquele povo e recuperar o poder, nem hoje, nem amanhã. É uma parentese que eu acabei de fazer. O povo ruandês vai fazer o quê? Vão trazer alguns deles back em Ruanda. Kagame está aí, vai recuperar o poder. Povo angolano, ruandês, está em Quênia. Se ir em Quênia, vocês vão ver que há ministro ruandês. O governo queniano não consegue a explicação porque nasceram lá, são filhos de lá. O governo ruandês tem polícia, tem pessoas que vivem em Quênia, o trabalho dele é matar. Quem está a financiar é o governo ruandês. Quer dizer, pessoas a viver em Quênia, outros países africanos, a fazer nada, a viver lá, mas tem salário. Quem manda a aprender a língua, a descobrir a terra, a fazer filhos aí, a enquadrar-se nas tropas secretas daqueles países. E eles colaboram com o governo ruandês. Eles têm salário. Se o governo ruandês quiser matar um ministro angolano, quando aquele ministro fazer viagem em Quênia, vão lhe matar ali, em Quênia. Porque há pessoas no governo, pessoas que vivem lá, trabalham na segurança, que estão lá para matar pessoas. É uma parêntese que eu acabei de vos dizer. O trabalho de Ruanda. Quem faz é o Kagame, que está na cabeça.
Ruanda hoje foi ocupar Congo. O povo congolês estão a deixar a própria terra para fazer o quê? Entrar em Angola. Em Angola encontraram catanguês já. Povo angolano, 45 anos, 46 anos no MPLA. Creioles e catanguês a governar em Angola. Fizeram filho de 45 anos de idade. Aquele filho nasceu em Angola. Teve a oportunidade de ir na União Soviética. Teve a oportunidade de ir em Portugal. A oportunidade de ir na América. Todos os países do mundo estudar em Portugal. E aqueles filhos regressaram. Tomaram postos. Aqueles filhos casaram-se a fazer filho em Angola. Segunda geração a crescer. Aquelas pessoas sabem o segredo de Angola. Estão na segurança, estão nas empresas, estão em tantos lugares. Estou a fazer entender o povo. Quando estamos a gritar não sei o quê, não sei o quê, você a gritar, nem escritório não chega, nem emprego não tens. Que estão lá em cima, filho do creole, filho do catanguês, filho não sei do que é. E onde você vai conseguir a arma para combater aquela pessoa que colabora com o branco, que tem arma, que manda? Nem hoje, nem amanhã. O nosso irmão gangster, que está a tentar mobilizar o povo a contar o que está acontecendo, ficou preso. O que uma pessoa como gangster tem? Ele não tem arma, não tem nada, apenas a boca a reclamar os direitos dele. Vocês vão aprender aquela pessoa, vão aprender aquela pessoa. Para fazer o que com gangster? Liberta o homem, por favor. Se vocês são angolanos verdadeiros, então o gangster é um irmão angolano, deve ser livre. Fora a deambular na cidade, a andar na cidade como ele quiser, porque está na própria terra. Se o gangster não sair, é porque vocês não são angolanos. Querem calar a boca dos angolanos. Mas não esquece, Bakongo diz, que fumo pukitumbwa. Vota tumbuka. O poder nunca foi permanente, é provisório. Hoje, os que mandavam estão a mijar nas calças. Estamos a ouvir a história das pessoas que mandavam, que era o rei. Ninguém podia aproximar deles. Se você bater a mesa, ele mandava a tropa te matar, como mataram Frupinga. Porque deu soco na mesa. Pergunto eu. Quem é esse presidente africano? Manda mais do que um membro do Parlamento Europeu? Quem? Que ele é presidente de África, como que ele mata, como que ele manda.
ele pode levantar a voz dele à frente do membro do Parlamento Europeu. Quem? Esse presidente. Que levanta a mão. Que o João Lourenço pode dizer que não, eu sou presidente de Angola. Se estiver na Inglaterra, na França, à frente de um membro do Parlamento Europeu, ele pode gritar, levantar a voz. Se ele é presidente verdadeiro. Ele não consegue. Todo presidente africano mata porque deu soco na mesa. Você manda matar. Mas aqui na Europa, nenhum de vocês é amigo do primeiro-ministro ou do presidente europeu. Nenhum de vocês. Vocês são mandados apenas por um membro do Parlamento Europeu que é o vosso amigo, que vos utiliza, e ele é amigo do presidente, do primeiro-ministro da Inglaterra, ou da França, ou da Alemanha. E ele, o membro do Parlamento Europeu, ele manda no presidente africano. E você vai através dele. E ele passa a vossa mensagem no primeiro-ministro da Inglaterra, ou talvez no presidente francês, ou no primeiro-ministro alemão. É assim que a vossa mensagem chega. É assim que vocês mandam. Vocês são controlados pelo membro do Parlamento Europeu. E você vai matar o outro porque ele deu soco na mesa. Claro que é direito dele de dar soco na mesa. Se o Filipinga deu soco na mesa, porque ele é angolano, um crioulo que estava a falar à frente dele. E ele tinha direito de dar opinião. Vocês mataram o Filipinga foi enterrado na terra dele. Estamos à espera da vossa morte para ver onde vocês serão enterrados, se vocês são angolanos verdadeiros. Queremos ver as vossas terras. E vamos ver as vossas famílias chorar o vosso corpo. E vai ser em que língua? Estamos à espera. Queremos ver aquelas mijão, como se diz em português, que o vosso Deus vos muda a saúde, que regressa de novo a mandar. Se isso existe, o pode acontecer. Isso é para vos dizer, tudo é provisório, vai passar. Mesmo que os congoleses hoje, que queiram ocupar Angola, vai passar. Mobutu não era presidente do Congo. Hoje, ruandês a mandar no Congo. Nem o congolês consegue abrir a boca. Estão a abandonar a terra. É por isso, tenho respeito no presidente Sassou Nguesso e tenho muito respeito no general congolês, que é o nome dele. E um comandante congolês, quando viram que para congolês de Kinshasa invadiram o Congo, começaram a cometer muito crime, ele mandou matar. O presidente deu ordem para prender toda essa gente, para quer abusar, dá tiro, para pega, manda na terra deles. General Dengue, lo saco, tenho muito respeito no general Dengue. É um general congolês de Brazzaville, o presidente Sassou Nguesso. Deu ordem. É para prender todo mundo, quer abusar, dá tiro, pega homem, para manda na terra deles. Isso não aconteceu no Congo Brazzaville? Um nigeriano vai matar um angolano dentro da terra. Eu darei 24 horas. 24 horas vão pegar em todo nigeriano, se não vai ser executado. Quer dizer, aquele nigeriano que fez isso vai ser apanhado. Se ele tiver família em Angola, ele e a família, e os não sei o que, vão ser todos executados. E todo nigeriano vai ser apanhado, vão desaparecer de Angola. Para mim é Angola primeiro e o povo angolano. E é assim que vai ser. Eu digo isso e todo amigo meu sabe. É amizade, a nossa amizade é temporária. Amizade temporária, o que dizer em português. A minha amizade nunca foi permanente.
Quando abusar, põe mão em si. Se vai ser luta, luta. Se vai ser a morte, morte. E a amizade acaba. Na amizade deve haver respeito. Deve haver escolha. Que você fica amigo, fica amigo. Vou te defender como amigo e família, não sei o que é. Se não acontecer, acaba no meio. Nigeriano matou angolano, o povo angolano pega a arma, mata nigeriano. Acaba. E a vida continua. O povo angolano, desculpa. Estamos a aproximar-se das eleições. De repente, o Kofi vai vir fazer propaganda em Angola. De repente, um pastor cheio de feitiço, a violar meninas, a cometer tanto crimes na terra dele, em Muluba, vai vir cantar onde? No sonho. Em vez de ir cantar em Katanga, ir cantar no Santo Tomé, no Cabo Verde, onde também faz eleições, mas virá cantar onde? Em Angola, onde precisamente na província do Norte. É triste. É triste. Doeu muito. Sonho tem história. Sonho tem história. Dois. Povo angolano, isso me fez mal. Ele vai vir cantar no sonho. Sonho tem história, onde sai o petróleo. Na estrada, o Empelhar nunca construiu sonho. O português chega em África. A entrada do português em Angola foi o sonho. O Mano Sonho era o governador. Sonho devia ser um sítio turístico. Sonho devia haver luz 24 horas. Sonho devia haver estradas. Sai petróleo. Tem história. Não tem nada. O que o povo, o que o governo angolano vai trazer no sonho? É o sacana, mbuanfuta do Moise Mbie. Toca na bunda em Kisi. Toca na tekeato. Toca na teke makanda mangani. Muna Kisi kaka bunda. E os mais velhos do sonho, o povo do sonho, vão sair a cantar. Estou a dizer isso aos mais velhos do sonho. Luvila que nzambi pungu, nzambi okeleka, opanga zuli em toto. O que o Moise Mbie tem a oferecer no sonho? Feitiço? E o que é? Ele é um feiticeiro que está aí? Ambuta zeto kuna sonho. Que diabo de lubaki de eno? Luvila que ni fumu nzambi. Eu ao nzambi no se nzambi no se Moise Mbie. E mano, de pegue passe com o povo bacongo. O que o MPLA já fez no sonho? Nem Banza Congo, que foi reconhecido. Nem Banza Congo, que tem história. O MPLA nunca construiu nem estrada, nem hotel, nem nada. Província do Banza Congo, província do Zai, devia ser um sítio turístico que devia trazer muito dinheiro em Angola, porque é uma história no mundo. O MPLA nunca fez. E hoje vocês estão a apoiar Baluba, a ocupar Angola. O que vai acontecer em Angola? Os airenses, como a lei está a sentar pouco a pouco, vão virar Angola de Uganda. É triste.
Você já anda a ver o governo, o santomês, o governo cabo-verdiano, a convidar Kofi, Moise Mbie, para ir para tocar aí nas eleições deles? Já viram que eles já convidaram o Kofi para ir tocar nas eleições deles? Viram o presidente moçambicano convidou o Kofi Moise Mbie para ir tocar aí? Porque querem vencer as eleições? Isso não se diga nada. Está a dizer nada o povo angolano? Que congolês já é presidente em Angola, quando estão a mandar? Será que o governo do MPLA não tem mais angolanos que são do MPLA que podem cantar para o MPLA? Já não existe. E vocês não estão a entender nada. Que o povo já não quer o MPLA. Porque o MPLA sentiu, nem o próprio povo, nem o próprio músico deles, já não querem deles. É por isso que eles não podem convidar os conjuntos angolanos da língua para ir cantar, porque não querem mais a presença do MPLA no poder. Nós, Bakongo, não vamos votar para o MPLA. O MPLA podem fazer tudo, podem trazer Kofi, podem trazer Congo inteiro, Lubaniguinzimbo, vão cantar, aqueles estúpidos vão cantar, Mazoa vão comer. Não vamos votar no MPLA. Eu vou vos dizer uma coisa. Quando um verdadeiro angolano passar no poder, não vamos matar verdadeiros angolanos que fizeram parte do MPLA. Não vão ser mortos, não. Vamos recuperar todos aqueles angolanos verdadeiros, estou a dizer muito bem. Porque trabalhava nas ordens de um outro governo, eles não tinham a palavra. E nós não vamos castigar aqueles angolanos. Estou a falar dos angolanos verdadeiros. Porque Angola não estamos para destruir, estamos para construir. Todos os verdadeiros angolanos que fizeram parte de outros governos não vão ser mortos, não. Vão ser recuperados para enquadrar-se no novo governo, que será um verdadeiro filho de Angola. Mas os que não foram angolanos, que abusaram, vão ser recuperados para uma outra história. Não esquece isso. Defendemos a pátria e a pátria angolana. Se você fosse do MPLA angolano verdadeiro, entendemos. Você não vai morrer. Porque você é filho de Angola. Angola não está para matar filho de Angola, não. Mas é para construir, unir o povo angolano. Angolano verdadeiro, de Cabinda Cunene. Mas os que não são angolanos, é melhor voar e regressar nas vossas terras. E tudo que vocês conseguiram. Mas se um verdadeiro angolano conseguir o poder em Angola, veremos a situação de Angola. E vocês vão entender que Angola pertence aos angolanos. Não só bacongos, mas o português também era inteligente. Conseguiu meter alguns angolanos que são do sul, de Malais, não sei o quê, que era também para fazer Angola. E trouxe também crioulos do Santo Tomé, Cabo Verde, não sei o quê, para entrar no meio dos angolanos, para eles mandar os verdadeiros angolanos. Mas o nosso trabalho para o angolano verdadeiro entender que em Angola há verdadeiros angolanos. Do norte são angolanos, do sul são angolanos, de Malange são angolanos, de Kwanza Norte são angolanos, e naquele meio há também santomés, cabo-verdianos, guineenses, catanguês, não sei o que é, que estão se misturando com angolanos. E veremos isso.
seja a longevidade do escuridão, vai amanhecer. Vai amanhecer. O Agostinho Neto dizia: de Cabinda Cunene, um só povo, uma só nação. Muitos do MPLA não entendiam o que ele dizia. Sendo estrangeiro ele próprio, mas ele era panafricano, panafricanista. Ele tinha conhecimento e ele viveu com branco como africano, viu que não devia defender a África. Foi o causa da morte dele. Ele quis mudar, meter a África à frente, infelizmente. Mas ele dizia para o povo angolano unir-se, defender-se contra a ideologia do branco. E agora estou a dizer de Cabinda Cunene, verdadeiros angolanos, unir-se. Unirmos e vamos descobrir o nosso inimigo que anda já ao nosso lado. E tomaremos conta deles. Povo angolano, o MPLA entendeu que o povo já não quer deles. É por isso que foram à busca do Kofi, do Moise Mbi, porque há conjunto em Angola que podia tocar, que são do MPLA, para fazer propaganda. Mas eles entenderam que o povo já não quer. É por isso que estão a sair fora. Povo Bakongo não é congolês. Não aceita ser utilizado. Abraço a todos. Até a próxima.